Olá pessoal, meu nome é Frederico Pedroso, sou especialista em sistema no Inatel, responsável pela parte de IoT no programa de parceria entre o Inatel e a Qualcomm. Bom, nessa apresentação a gente vai entender aí como que funciona toda a parte de comunicação I/O utilizando o DragonBot 410C. Além disso, também a gente vai ver como que funciona a comunicação I/O utilizando o LinkSprite Mezzanine, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, inicialmente a gente precisa entender a expansão de baixa velocidade, tá? Então, a expansão de baixa velocidade, como a gente está vendo aqui nessa imagem, são esses pinos que estão aparecendo aí, tá? E as entradas e saídas da expansão de baixa velocidade são GPIO, MPP, SPI, I2C, UART e PCM, tá? Considerando que a DragonBoard 410C esteja nessa posição, a contagem dos pinos inicia contando do lado esquerdo para o direito, então sendo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando que temos aí 40 pinos disponíveis na expansão de baixa velocidade, tá? Lembrando que os pinos das extremidades são todos terra, tá? Então, todos os pinos que estão aí na extremidade da expansão de baixa velocidade são terra. Beleza? Também temos aí disponíveis saída 1.8 volts, também tem uma saída aí de alimentação de 5 volts e também tem aí disponível o SysDSIM, que é para você aí conectar, por exemplo, uma bateria, tá? Por exemplo, se meu projeto precisa de uma bateria, provavelmente eu vou precisar utilizar esses caras aí, tá? Bom, temos também aí a parte de comunicação disponível como protocolo I2C, GPIO e SPI, tá? Então, lembrando, pessoal, que aqui as saídas é 1.8 volts, tá? E a grande maioria dos sensores que a gente tem disponível aí no mercado hoje é 3.3 volts ou 5 volts. Então, é necessário, se você for ligar algum sensor aí de 3.3 ou 5 volts, fazer um level shifter, tá? Para ele poder fazer essa adequação aí de tensão, ok? Quanto à documentação, pessoal, temos aí disponível o Qualcomm Develop Network e o 96 Boards, tá? Então essas aí são as duas fontes iniciais que a gente recomenda vocês pesquisarem as dúvidas de vocês, tá? A 96 Boards é o próprio pessoal que já desenvolveu aí a DragonBoard 410C, e no Qualcomm Develop Network vocês vão encontrar mais informações relacionadas mesmo ao chipset da Qualcomm aí, o Snapdragon, tá? Quanto ao esquema elétrico, no esquema elétrico acho que a gente consegue enxergar um pouco melhor aí onde está localizado cada interface, né? Então a gente consegue ver claramente onde está o UART, I2C, GPIO e o SPI, tá? Então esses aí são as interfaces disponíveis na expansão de baixa velocidade para a gente conectar nossos periféricos, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse mapeamento dos pinos para o sistema operacional, tá? Aqui nós temos uma imagem que é para o Android. Então, no caso do Android, nós temos aqui uma imagem que está mostrando todos os pinos da DragonBoard, tá? Lembrando que está contando lá 1, 2 e assim por diante, chegando até 40, tá? Então, por exemplo, no pino 23, se eu conecto algum periférico no pino 23, no caso aqui é GPIO, para o sistema operacional ele é reconhecido como GPIO 938, tá? Por exemplo, quero conectar um periférico aqui no pino 30, que para o sistema operacional vai ser reconhecido como GPIO 927, tá? Então isso, pessoal, é para o Android. Agora o mapeamento de GPIO no Debian é o mesmo esquema, porém com um endereçamento diferente, tá? Então se a gente for trabalhar aqui no pino 23,
Para o Debian, ele vai ser reconhecido como GPIO 36. E no caso, se a gente for trabalhar aqui com o pino 30, ele vai ser reconhecido aí como GPIO 25, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o mapa que vocês têm que aí seguir quando for desenvolver o projeto de vocês, tá? A gente vai fazer uma demo aqui, utilizando um LED para poder fazer uma demo bem prática com vocês, para vocês entenderem aí como acessar a GPIO via terminal, tá? Então, como pré-requisito, vamos precisar de uma DragonBot 410C e vamos precisar também de um LED, ok? Então, para esse exemplo nosso, considerando que o LED está no pino 31, a gente precisa saber qual que é esse valor para o sistema operacional, tá? Então, como é o pino 31, logo já vimos aqui que para o Debian ele é o GPIO 35, ok? Bom, no Linux, o diretório de gerenciamento das IOs no kernel é o diretório /sys/class, tá? No caso, a gente vai trabalhar com GPIO/GPIO. No diretório sysclass/GPIO, temos aí esses arquivos, ok? O export e o unexport. Esses dois arquivos são bastante importantes para a gente, porque com o export a gente consegue habilitar o acesso a GPIO e com o unexport a gente consegue desabilitar o acesso a GPIO, tá? Então, pessoal, nesse exemplo nosso, como a gente está trabalhando com GPIO 35, a gente dá um echo GPIO 35 no export. O resultado disso vai ser uma pasta nova criada com o nome GPIO 35, tá? Dentro dessa pasta GPIO 35, a gente percebe que tem mais dois novos arquivos aí que são importantes para a gente, que é o direction e o value, ok? O direction, ele define se o pino vai atuar como entrada ou saída, ou seja, se a gente está trabalhando com LED, ele atua como saída. Se a gente vai trabalhar com um botão, por exemplo, ele vai ser como entrada, tá? Então, como esse exemplo nosso é o do LED, a gente vai dar um echo out na direção, ok? Em relação ao valor, o que isso significa, tá? Se eu escrever um echo out no valor, eu estou apagando o LED. Se eu colocar um echo in no valor, eu estou acendendo o LED, ok? Pessoal, agora nós vamos entender como fazer esse acesso utilizando o Linksprite Mezzanine, tá? O Linksprite Mezzanine também foi desenvolvido pela 96 Boards e hoje é comercializado aí pela Arrow, ok? As filters que tem disponíveis aí no Linksprite Mezzanine são o ART, I2C, GPIO e ADC. O esquema elétrico do Linksprite Mezzanine a gente consegue encontrar na própria página do Linksprite Mezzanine. Para acessar a GPIO utilizando o Linksprite Mezzanine, a gente precisa entender alguns conceitos a mais, tá? Mas inicialmente, como pré-requisito, aí a gente vai precisar de uma DragonBot 410C, de um Linksprite Mezzanine e de um Groovy LED. Bom, considerando que o LED está na porta D4, agora a gente precisa descobrir qual é o pino na DragonBot 410C. Como que a gente faz isso aí? Considerando que o LED está na porta D4, ele tem que passar pelo level shifter para poder fazer a adequação das tensões, ok? Feito isso, a gente consegue ver aqui claramente que a porta D4, ele utiliza o GPIO-G, que nada mais, nada menos que para a DragonBoard é o pino 29, tá? Então, pessoal, a gente já conseguiu descobrir aqui que a porta D4 do Linksprite Mezzanine para a DragonBot 410C é o pino 29. Bom, já temos todas as informações aí disponíveis, né? Que é a porta D4, pino 29. Agora a gente precisa saber o que isso significa para o sistema operacional, tá? Feito isso, pessoal, a gente consegue descobrir aqui que o pino 29 para o sistema operacional nosso aqui, que é o Debian, é o GPIO 24, tá? Seguindo o mesmo exemplo que a gente fez anteriormente,
eco GPIO 24 no export, a gente está habilitando aí o GPIO 24, tá? O resultado disso aí, quando a gente dá o eco GPIO 24 no export, é a criação da pasta GPIO 24. E dentro dessa pasta temos aí disponível o Direction e o Value, que no nosso caso a gente vai trabalhar com LED, a gente vai dar um eco out na direção para manipular o LED acendendo ou apagando, eco 0 ou eco 1 no Value, ok? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida estou à disposição. E é isso. Abraço.